Olá, espaçonauta! Gente, hoje eu vou trazer notícias incríveis sobre o cometa interestelar 3 Atlas. Tem coisa nova sobre ele aí. Muito tempo que a gente não fala dele, né? Mas porque aqui no canal é o seguinte, aqui a gente segue a ciência, então a gente não fica especulando, inventando modinha, correndo atrás de James Webb para falar de extraterrestre. Não, aqui publicou trabalho científico, aí a gente vem, noticia, que é o que interessa aqui para mim e para a galera do canal aí. Não é isso mesmo? Então é o seguinte, 2 telescópios espaciais, né, os 2 mais incríveis na minha opinião, 2 telescópios espaciais da NASA, fizeram aí as suas últimas observações do nosso incrível visitante alienígena e com isso conseguimos não só levantar os dados físicos mais precisos até o momento, inclusive, viu, pessoal, a respeito do tamanho do núcleo do cometa, como também obtivemos uma caracterização química dos gases que foram encontrados ali em evaporação logo após o periélio. Gente, esse vídeo aqui, fica até o final, não sai dele não, porque vocês vão se surpreender muito. Pela primeira vez na história, um cometa interestelar foi estudado por um dos equipamentos mais incríveis que o James Webb possui, o MIRI, que é o espectroscópio que observa no infravermelho médio. E mais, o que ele encontrou é algo que nunca tinha sido visto em um cometa. Então, vamos para cá, vamos ver o vídeo aqui que está muito bacana. Bom, primeiro eu preciso contar uma história para vocês aí. E essa história começa o seguinte. Há um tempo atrás, eu vi lá pela página 3 Atlas GitHub.io, né, que é uma página que eu sempre mostro para vocês aqui, que é como se fosse um site específico do 3 Atlas, lembra? Que está listado ali as observações, as programadas, as que foram feitas, alguns trabalhos científicos e tal. Bom, e aí, eu vi nessa página aí que o Dr. Matthew Beliakov ia fazer uma observação do 3 Atlas, mas estava escrito lá 3 de setembro. E aí eu fiquei doido, porque a gente já tinha passado o dia 3 de setembro, então eu peguei e mandei um e-mail lá para o Dr. Matthew Beliakov. E aí ele falou comigo, não, mano, na verdade, esse setembro aí é a data que publicaram o agendamento, né? A observação em si, ela vai ser feita em dezembro, pós-periélio, né? E aí, de lá para cá, eu tenho ficado atento aí às publicações científicas para ver se tem alguma coisa realmente nova. Tem muita publicação científica de coisas meio que já foi faladas e tal, e confirmando. Então, assim, eu estava esperando coisa para trazer notícia nova mesmo para vocês. Bom, aí hoje pela manhã, para minha surpresa, tinha um e-mail do Dr. Matthew Beliakov em minha caixa de entrada me avisando sobre a publicação do seu artigo, onde ele e sua equipe relatavam as suas observações do cometa através do telescópio espacial James Webb, e que eles eram o primeiro grupo a detectar metano no cometa. Aí eu fiquei doido, gente. Fiquei doido. Fui lá, li o artigo, reli o artigo, li de novo e quis trazer para vocês aqui mais um vídeo com essa incrível observação e com os dados desse artigo que foi publicado no Archive no dia 29 de janeiro de 2026. 3 dias atrás, galera, tá? 5 dias atrás, né? E esse artigo, ele tem vários marcos históricos, vocês vão entender tudo isso, né? E aí também tinha uma coisa do Hubble, que é uma caracterização física aí do 3 Atlas incrível. Pela primeira vez ele conseguiu observar o núcleo do 3 Atlas. Isso foi bacana demais. Então, vamos embora para a ciência, que eu estou doido para contar isso para vocês aqui, tudo que aconteceu. Vamos lá. Bom, vamos começar com as observações do telescópio espacial Hubble. Gente, a melhor caracterização física que tínhamos até o momento
tinha sido fornecida justamente pelo incrível telescópio espacial Hubble. Na época, ele estimou que o núcleo do cometa teria um tamanho entre 300 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro. E aí, o pessoal fez algumas outras observações e casou com os dados do Hubble e convencionou-se a tratar que o tamanho desse cometa aí estava em torno de 5 km de diâmetro. Tá? De 5 a 5,6, a literatura varia um pouquinho, alguns falam em 4, mas estava nessa faixa aí, de 4 até 5,6, vamos dizer assim. Acontece, gente, por que é toda essa incerteza? A gente medir o tamanho do núcleo de um cometa ativo é difícil demais, porque a gente tem ali a coma, que é aquela como se fosse uma atmosfera gerada pela evaporação dos gases do cometa. E ela, às vezes, ela estende-se ali a milhares de quilômetros, centenas de milhares de quilômetros. Ela é muito, muito grande. Então, às vezes, você vê uma coisa que é grande demais, mas o núcleo em si é pequeno, né? E essa coma, como ela é muito mais brilhante que o núcleo, então quando você olha ali para o cometa, que ele já está ali aproximando do Sol, já está sublimando e tal, você vê ali os gases em torno do núcleo, né? Imagina aí, para simplificar para vocês entenderem, é como se você tentasse ver a lâmpada dentro de um abajur aceso, dentro da cúpula ali do abajur aceso. O tecido que está ali em volta, ele domina a cena, então você não sabe de verdade como que é a lâmpada que está ali dentro. Qual que é a melhor forma da gente resolver isso? Tira a cúpula ali de tecido para fora do abajur, não é isso? E aí você vai enxergar a lâmpada. E foi isso que os pesquisadores fizeram. Eles subtraíram nas observações a coma do cometa do núcleo dele. Isso aí, gente, é técnica altamente apurada de observação. Bom, eles usaram então uma técnica chamada Nucleus Extraction, que é justamente isso, extração do núcleo. Para isso, os cientistas modelaram e subtraíram a coma do 3D Atlas para revelar ali o sinal pontual do núcleo. Para finalizar, eles usaram o que a gente chama de PSF, Point Spread Function, que é como se fosse uma assinatura de um ponto de luz. Como esse ponto de luz aparece ali num telescópio, para checar se o que sobrou após subtrair da coma parece realmente com o núcleo. O resultado mais importante, a técnica é muito complexa, eu não vou detalhar ela aqui, tá? O resultado mais importante obtido aí pela aplicação dessa técnica foi que os cientistas mediram o núcleo do cometa e converteram isso em um número chamado CN, área equivalente multiplicada pelo PV, que é o albedo geométrico, ou seja, quanto o objeto reflete de luz no espectro visível. O valor desse CN aí foi de 0,22 a mais ou menos, com um erro de mais ou menos 0,7 km². Como o PV do 3D Atlas não é conhecido, essa constante não é conhecida, eles assumiram um PV igual a 0,04, que é o valor típico de núcleos de cometa. Com essa suposição, o núcleo, então, fica com um raio efetivo de cerca de 1,3 km de diâmetro, com uma margem de erro estimada em 0,2 km, para mais ou para menos. Ou seja, gente, ele deve ter 1,3 km, mas ele pode estar entre 1,1 e 1,5 km de diâmetro, de acordo aí com os autores do paper, abre aspas. Não é um pedacinho minúsculo de pedrinha, não. É um núcleo de cometa interestelar com um porte respeitável. Show demais, não é? Então, temos aí a estatura, né? O tamanho desse senhor aí do cometa 3D Atlas pela primeira vez estimado aí com mais precisão. Bom, não para por aí não, tem mais coisa. Os cientistas também veem variações de brilho, o que pode indicar que o núcleo do cometa está girando a um período estimado de 1 hora. Ó, capotando, 1 hora. Tá? Então ele está rotacionando, ele leva 1 hora para fazer
esse movimento aqui, ok? E uma outra coisa incrível, gente, é a possível determinação do formato do Trace Atlas. Galera, o povo batalhou lá, trabalhou direitinho. Os dados aí sugerem que ele possui um núcleo mais alongado, com razão de eixos de 2:1. Não é tão alongado ali quanto o Oumuamua, lembra? O Oumuamua parecia mais um charuto, né? A proporção de alongamento ali do Oumuamua era de 5:1. Ou seja, para cada 5 metros que ele tinha aqui, ó, na vertical, ele tinha 1 metro na horizontal. O Trace Atlas é de 2:1. Então, para cada 2 metros na horizontal, ele tem 1 metro na vertical. Então, ele fica uma coisa assim, ó, meio um oval, tá? Meio ovalado, tá bom? Lembrando também que o Oumuamua é bem menor que o Trace Atlas, né? Se o Trace Atlas tem 1,3 quilômetros aí de diâmetro, o Oumuamua tinha 800 metros, ou 0,08 quilômetros, então bem menor, tá? Agora, essa questão de falar que ele era ovalado, vocês aqui do canal já sabiam disso, porque todas as capas que eu montei aqui para todos os vídeos do Trace Atlas, aparecia um objeto ovalado com cauda, não é mesmo? Dá uma olhada aí no canal, lá na playlist que tem esse vídeo, que é a playlist do Trace Atlas, que vocês vão ver, né? Então é isso, na verdade ele aparecia alongado e com um aspecto bem próximo, de 2:1. Pois é, gente, que às vezes a nossa bola de cristal funciona, né? Pois é ler e entender o que as coisas estão, os trabalhos científicos estão nos trazendo. Isso não tinha sido batido o martelo, não, mas várias vezes essa hipótese dele ser alongado já tinha sido levantada, tá? Bom, os cientistas ainda analisaram uma questão muito interessante. Quando o cometa ficou quase em linha reta com o Sol e a Terra, imagina, você tem aqui, ó, onde vocês estão aí é o Sol, aqui no meu microfone é a Terra e o cometa estava aqui, ó, na metade do caminho entre os dois, tá? Ou não é na metade do caminho, mas entre eles, tá? Então, quando ele ficou nessa linha reta aí, ele pareceu dar um salto de brilho, uma clareada rápida, uma piscada rápida. Esse efeito, que chama surto de oposição, é o aumento do brilho quando o ângulo de fase fica perto de 0 graus, quando ele está praticamente nessa linha reta, né? Esse salto de brilho foi de 0,2 magnitude, tá? Ele aumentou o brilho dele numa taxa de magnitude, é o número que a gente mede o brilho, então ele aumentou ele numa taxa de praticamente 0,2. E aconteceu só numa faixa pequena de ângulo, enquanto ele estava nesse 0 até mais ou menos, até nesse 0 graus, até mais ou menos 3 graus. Aí depois sumiu isso, tá? Os astrônomos observam que essa clareada pode ser, em parte, um truque de perspectiva. É meio que uma ilusão óptica, tá? Como quando a cauda fica mais alinhada com a nossa linha de visão e parece ter mais coisa concentrada na imagem, tá? Porque estava tudo muito alinhadinho aqui, então dá aquela impressão que você está vendo um brilho maior. É meio isso, tá? Porque esse surto de brilho aí, ele foi mencionado durante o PDL também, tá? E um surto de brilho, segundo os astrônomos na época, segundo observações, meio que inesperado, tá bom? Bom, então, gente, vamos resumir aqui as observações do Hubble para a gente pular para as do James Webb, tá bom? Então, os cientistas realizaram aí essa nova anatomia do Trace Atlas usando o telescópio espacial Hubble e determinaram novos dados físicos para o cometa. Que dados são esses? Tamanho do núcleo, aproximadamente 1,3 km. O núcleo está girando e seu período de rotação é cerca de 1 hora. O aspecto do núcleo é um pouco alongado, sendo uma proporção entre o eixo vertical e horizontal de 2:1. A cada 2 medidas que ele tem no eixo vertical, ele tem uma no eixo horizontal. Massa, galera, beleza? Podemos seguir? Agora, gente, esse é um momento incrível, onde a gente vai ver a história sendo escrita. É isso aí. O Dr. Matthew Belyakov, utilizando o telescópio espacial James Webb
estudou o Trace Atlas através das ondas do infravermelho médio, através do instrumento MIRI/MRS, que é o espectrômetro de resolução média no infravermelho médio. É a primeira vez na história que nós temos a oportunidade de estudar um cometa interestelar nesse comprimento de onda. Gente, isso é incrível, porque quando a gente lançou o James Webb, tinha pouco tempo que o Oumuamua tinha passado, e a gente falava, não, vai ser legal demais quando tiver o James Webb lá operando, a gente vê um objeto interestelar aí, através de infravermelho médio e tal. Pois chegou a hora. Olha para você ver como é que nós somos felizes de viver nesse momento aqui e ver a história sendo escrita. Bom, a equipe de pesquisadores lá do Dr. Beljakov obteve espectros de 5 a 8 micrômetros no infravermelho médio, em 2 datas pós-periélio. Então, assim, na verdade, foram 2 períodos de observação, entre os dias 15 e 16 de dezembro de 2025 e depois no dia 27 de dezembro de 2025. Para que vocês entendam a diferença entre essas observações do nosso visitante interestelar pelo Hubble e pelo James Webb, eu vou dar uma pincelada aqui para vocês entenderem. Olha só, enquanto o Hubble tenta ali enxergar o objeto, o núcleo e tal, o James Webb penetra nos gases que estão presentes na coma, no núcleo e na cauda desse cometa, e vai falar quais moléculas que ele encontrou ali. Ou seja, o Hubble trata de características físicas e o James Webb trata de características químicas. Isso é incrível, né, galera? Bom, o destaque absoluto dessa observação do James Webb foi a primeira detecção direta de metano em um objeto interestelar. Metano é o CH4, né? Gente, quando eu falo detecção direta, eu me refiro ao seguinte: tem linhas no espectro lá específicas, linhas resolvidas, definidas, mostrando a presença certa de metano no objeto. Não é só um resquício, um esboçozinho. Tem metano no Trace Atlas, está lá no espectro dele, tá? Essa leitura é obtida usando uma técnica que a gente chama de fluorescência, onde as moléculas absorvem luz solar e reemitem em comprimentos de ondas específicas, tá certo? Então o James Webb detectou claramente lá no Trace Atlas água, H2O, CO2, dióxido de carbono, CH4, metano, e uma linha de níquel atômico neutro, beleza? Bom, o mais interessante dessa história toda aí, na verdade, a gente tem várias coisas interessantes, né? Uma delas é a comparação entre 2 épocas, porque a gente teve ali 12 dias de diferença entre duas observações, e deu para ver que, como ele estava se afastando do Sol, ou seja, recebendo menos calor do Sol, a atividade entre essas 2 observações caiu muito, especialmente no quesito na questão da água. Então, vou passar para vocês os números chaves aqui desse paper entre essas observações. Então, vamos lá. Produção de água aí no cometa Trace Atlas. Na primeira observação que foi feita entre os dias 15 e 16 de dezembro, ele estava produzindo 3,35 vezes 10 a 27 moléculas por segundo de água. Já na segunda observação, no dia 27 de dezembro, esse número caiu para 8,85 vezes 10 a 2 moléculas por segundo. Tá bom? Vou pedir o Nerd, até o Nerd aos 18, para escrever esses números para vocês aí, porque eu acho que vocês poderem comparar data e número, tá? A produção de CO2, gente, CO2 é o dióxido de carbono, ou gelo seco. Ela passou de 1,06 vezes 10 a 28 moléculas por segundo na primeira observação para 6,4 vezes 10 a 27 moléculas por segundo. E o CH4, o metano, que pela primeira vez aparece detectado no objeto interestelar. A taxa dele aí, ela foi de 4,6 vezes 10 a 2 moléculas por segundo na primeira observação para 2,4 vezes 10 a 2 moléculas por segundo. Ou seja,
O 3E Atlas, gente, diferentemente dos cometas do sistema solar, que são bolas de gelo sujo, né? Gelo de água, ele é uma bola de gelo seco suja. Ou seja, ele tem na composição dele quase, ou ele estava liberando, vamos dizer assim, quase 4 vezes mais CO2, que é o gelo seco, do que água. Então, por isso que a gente agora temos uma nova definição para um cometa, que ao invés de ser uma bola de gelo de água sujo, é uma bola de gelo seco sujo. Ah, trava a língua, hein? Que é o 3E Atlas, tá? E aqui é legal a gente ressaltar uma observação que os pesquisadores fizeram. Através de mapas aí que eles criaram da coma do cometa, eles concluem que a água tem um chamado extended source, ou seja, uma fonte estendida. Ela não vem só do núcleo do cometa, tá? Parte dessa água, ela vem de grãos de gelo que estão ali na coma, naquela atmosfera do cometa sublimando. Em termos práticos é o seguinte, não é só o cometa, o núcleo do cometa evaporando água direto, tá? É como se no cometa também tivessem sido soltos ali farelos gelados, pequenos pedregulhos de gelo que continuam seguindo ali na órbita do cometa junto com a coma e evaporando ali ao redor, aumentando a taxa de produção de água. Isso é bem bacana, esse mecanismo. E ele também já tinha sido citado há um tempo atrás, só que não com essa clareza e não com essa certeza, tá? Bom, a detecção de metano, gente, se revela ainda mais incrível quando a gente analisa o comportamento físico-químico dessa moléculazinha, dessa molequinha aí de metano, tá? O metano, gente, ele sublima a temperaturas relativamente baixas. Então, tipo assim, teoricamente, o metano, na hora que chegou em Marte ali, se bobeasse, já era para ele ter sumido do 3E Atlas. Não era para a gente achar ele. Ou melhor, era para a gente ter detectado quando ele estava por ali, né? Mas como que a gente explica a detecção desse composto após o cometa passar pelo Sol, receber a máxima quantidade de calor e sabe-se lá ainda por quantas outras estrelas ele passou, né? Bom, esse metano, ele deveria ter desaparecido, na verdade, muito antes de chegar às proximidades do Sol, ou nem estar mais presente no cometa antes dele entrar no sistema solar, porque teria sumido na passagem por outras estrelas. De fato, gente, o 3E Atlas perdeu o metano das camadas superficiais ao se aproximar de outras estrelas, isso é fato. E por isso esse composto não foi detectado em nenhum momento antes do periélio, de quando a gente encontrou ele, das primeiras caracterizações espectroscópicas até agora, tá? O que o James Webb viu agora, ele estaria vindo de material superficial menos processado. Seriam camadas ali abaixo da superfície do cometa que ficaram preservadas no interior do cometa. E foram ativadas depois que a onda térmica solar, né, que o calor do Sol penetrasse ele ali com o tempo, enquanto ele avançava ali após o periélio. Ou seja, o 3E Atlas, gente, pode conter, provavelmente ele contém bolsões internos ali com metano. E depois que ele passou pelo Sol ali, esquentou bastante, esses bolsões foram rompidos com o calor do Sol. Bacana demais, né? Então, ao passar pelo periélio, e aconteceu isso, e só agora a gente detectou aí justamente o metano. Né? Bacana demais, galera. Esse estudo aqui científico é incrível, por isso tinha que trazê-los para vocês. Bom, resumindo então o que os astrônomos encontraram, investigando o 3E Atlas em ondas de infravermelho próximo e infravermelho médio, e através do James Webb, foi o seguinte: eles fizeram a primeira caracterização, né, pelo infravermelho médio, que reportou a primeira detecção direta de metano CH4 em um objeto interestelar. Isso para mim é um trem de louco. A atividade está mudando muito rápido, a água cai mais forte e parte dela vem de uma fonte estendida na cauda, enquanto o metano sugere camadas internas aí ainda preservadas do que era o cometa inicialmente. Tá certo?
Bacana demais, né, galera? Você curte astronomia? Você já viu um cometa aí pelo telescópio? Ah, você quer comprar um telescópio? Então eu vou indicar para vocês. É lá no nosso parceiro, a Fotoastro. A loja Fotoastro, gente, é a maior loja de astronomia do Brasil. Lá você vai achar telescópios, binóculos, oculares, câmeras astronômicas, filtros para telescópio, adaptador, tudo de astronomia você vai achar na 13 no na Fotoastro, na 13 Atlas não. Tudo de astronomia você vai achar na loja Fotoastro, beleza? Então é o seguinte, na descrição desse vídeo aqui eu já estou deixando o link da loja Fotoastro e a minha indicação pessoal para 4 telescópios, show de bola, filé, para você iniciar, tá certo? Entrando por esses links você já está comprando aí com desconto, mas na dúvida você usa o nosso cupom NERD50 que o NERD18 acabou de deixar aí, tá bom? Outra coisa, gente, a gente faz esse trabalho aqui, olha que trabalho incrível que a gente está trazendo aqui para vocês, né? E a gente não ganha praticamente nada com esse canal, não dá nem para bancar os custos do canal. Então quem puder dar uma força para a gente, mandar um pix para ajudar a manter o canal, tá? É qualquer quantia que você puder. 50 centavos, R$1, R$2, R$5, R$10, vai ser muito bem-vindo, vai ajudar demais, porque são muitas despesas e poucas receitas, quase nenhuma, tá bom? Outra coisa, curte o nosso canal, gosta muito do meu trabalho, do trabalho do Nerd 18, vem para cá ser membro do canal Espaçonauta de Carteirinha, tá? A partir de 16 centavos, 16 centavos por dia, R$ 4,99 por mês, você se torna membro do canal, participa das nossas lives para membros que vão começar agora com a Artemis 2 e também do nosso grupo de WhatsApp. Tá certo, galera? Olha só que vídeo incrível que eu acabei de mandar para vocês aí. Agora eu preciso de vocês me ajudar para o YouTube entender que esse vídeo é bem legal. Vocês têm que falar para ele e ele entregar para mais pessoas. Como vocês vão fazer isso? Usa aí, amigão, o sacolão youtubístico. O que é o sacolão youtubístico? Senta o dedão no like, apareceu o botão hypar, senta o dedão no botão hypar, compartilha esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você sabe que amam e gostam de astronomia, deixa o seu comentário, sua dúvida, sua crítica, seu elogio, sua sugestão de vídeo e também inscreva-se no canal. Fazendo todas essas ações aí do sacolão youtubístico, o YouTube vai entender que o nosso canal é de relevância e entregar ele a cada vez mais pessoas. Beleza, galera? Então é isso aí. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.